Bom dia para todos e todas, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas a esse nosso 40º encontro, lição 40 do nosso curso de Teologia da Generosidade. Só posso dizer que andamos até agora, vamos continuar seguindo e nem sei qual será a última lição. Eu também estou descobrindo. Bom, nós temos conversado sobre esse tema como sendo um resgate do ensinamento de Jesus, da nova aliança, um novo olhar sobre as relações sociais, sobre as relações econômicas. Chegamos à conclusão de que nós temos feito, de modo geral, os cristãos, uma redução, uma, uma, um estreitamento desse tema. E com isso temos sido induzidos a muitos erros. Entrar nessa discussão reduzida, reducionista do tema não melhoraria a nossa abordagem. Por isso, desde o começo, nós temos nos proposto a alargar o tema, colocar o tema no seu devido contexto, mostrar sua complexidade, sua amplitude, para então resgatarmos o conteúdo do Evangelho a respeito do tema, a respeito das posses, da acumulação de posses, da escassez de posses e, por fim, da generosidade. A generosidade como sendo sinônimo de graça, de amor pelo ser humano, de dirigir nossas relações sociais, fraternais, comunitárias, coletivas, pelo amor. Eu tenho pensado que o amor é o centro do Evangelho, é o cerne do Evangelho, é o núcleo do Evangelho. E nossas teologias e nossas igrejas, de modo geral, têm perdido esta abordagem. Então é nesta direção que nós estamos tratando do tema. Eu tenho falado desde o começo que quem quer uma definição ou uma proposta pragmática, esses podem encontrar trocentos cursos de todos os naipes, né, na internet, na literatura e tal, dizendo como fazer, como não fazer, se é certo, se não é certo. A nossa discussão é quanto à generosidade, quanto à proposta de Jesus para as nossas relações humanas de um modo geral, guiadas por outra diretriz. Bom, meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Quem já está acostumado com a dinâmica das aulas sabe como funciona, né? Eu vou fazendo abordagens, interrompendo, a Irene está aqui do meu lado, vai lendo as participações. Peço bastante paciência da parte de todos, porque a Irene faz um trabalho, como é que eu vou dizer, um trabalho heróico aqui do meu lado, anotando o que eu falo, prestando atenção no que eu falo, fazendo anotações e ainda interagindo com vocês, né? Então ela está aqui com o notebook, com o celular para não perder nada, mas talvez eventualmente alguma participação acabe não sendo colocada aqui para nós, mas caso isso aconteça, eu me comprometo depois a olhar todas as manifestações e tal, e se alguma coisa não foi respondida aqui, eu retifico lá depois no chat, nos comentários do Facebook. Sobre compartilhamento também. Sim. Compartilhem esta página, esta lição. Eu tenho feito um grande esforço para buscar material sólido, substancial, né? Me preocupa a quantidade, a profundidade dos erros cometidos por nós, evangélicos, cristãos, de modo geral, na questão financeira, né?
Quando eu falo aqui de teologia da generosidade, você talvez até pense por causa da rima, por causa da memória, em teologia da prosperidade, né? Então, nós temos cometidos ao longo da história erros gravíssimos nesta matéria. E nós, evangélicos e cristãos, de um modo geral, neste tempo e neste país, nessa nossa realidade, estamos atingindo níveis inimagináveis, estamos extrapolando todos os limites éticos com respeito a esta questão. Então, se você está recebendo luz, está recebendo ajuda para repensar sua relação com o próximo e com os seus bens, divulgue, né? Nos ajude a fazer esta palavra alcançar o maior número de pessoas, e essa tem sido também a nossa oração. Bom, feita essa introdução, deixe-me então dar aqui seguimento à nossa lição de hoje. Hoje eu começo uma abordagem da palavra de Jesus a respeito da riqueza. Veja, nós já entramos no Novo Testamento há algumas semanas, fiz uma abordagem de Jesus com respeito ao sistema religioso, ao templo especificamente. Depois fiz uma abordagem de Jesus a respeito dos religiosos, daqueles que eram os líderes da religião, os condutores, os orientadores da religião, especificamente os fariseus, não porque eles fossem a maior autoridade religiosa, mas porque eles eram o elo entre o templo e o povo, né? Eles eram aquela liderança, digamos, popular, né? Que exerciam a maior influência direta sobre o povo. E no nosso último encontro, eu tratei dos temas do dízimo dos fariseus para demonstrar que não há nenhuma possibilidade de continuidade entre a religião dos fariseus e a proposta de Jesus. Portanto, quer a igreja invoque o Antigo Testamento, quer ela invoque a religião dos fariseus, ela está labutando em terreno estéril. Daqui não sai nada, né? Para chegar a um posicionamento a respeito da nossa relação, nós cristãos, né, interessados no caminho de Jesus, em relação a dinheiro, nós começamos então a partir de agora, a partir das palavras de Jesus. Então, toda aquela legislação, todo aquele conjunto legislativo do Antigo Testamento, né, que foi, digamos, abandonado e desobedecido pelos judeus, e chegando ao ponto de ser distorcido pela própria elite religiosa que deveria ser a guardiã daquela lei. Então, a lei de Moisés, aquela lei que nós estudamos lá nas primeiras aulas, nunca foi implementada, nunca foi cumprida. Não há evidência de que os judeus tenham praticado o dízimo no Antigo Testamento, não há evidência de que tenham praticado o ano sabático, não há evidência de que tenham praticado o jubileu. Portanto, a lei de Moisés, na prática, ela encontra corações avarentos, cobiçosos, ansiosos, materialistas, né? E a lei de Moisés se torna letra morta. Não apenas morta, se torna outra coisa, ao ponto de ser esta religião dos fariseus. Nós mostramos na aula passada que o dízimo que foi pensado para ser uma partilha, no tempo de Jesus havia se tornado um ritual de purificação. Estava completamente desviado, né? Eu lembro aqui as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 7, 6, 7, especialmente o 7, quando ele fala assim: a lei é boa, eu é que sou mau.
Então nós poderíamos dizer a mesma coisa aqui. A lei de Moisés é boa, mas ela se depara, ela encontra corações que não aderem ao espírito daquela lei. E, portanto, a lei fracassa completamente. Jesus Cristo vem estabelecer um novo regime de coisas, um novo regime, um novo estatuto, vamos dizer assim. E então, a partir de agora, desta aula e nas próximas, nós estamos, digamos, no centro do Evangelho, né? Nós estamos nas palavras propriamente ditas de Jesus, palavras inovadoras, palavras inéditas a respeito da matéria. Bom, antes de entrar na questão, eu quero fazer uma ressalva, né? Pode ser que lendo os evangelhos e as palavras de Jesus e o encontro de Jesus com os ricos e as palavras de Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte a respeito de riqueza, pode ser que Jesus Cristo tenha estabelecido para o seu povo um voto de pobreza. Então, Jesus Cristo é pobre de marré, né? E propõe aos seus discípulos uma vida de mendicância, tipo São Francisco de Assis, né? Não os franciscanos propriamente, mas o Francisco, né? O de Assis. Ou esse voto de pobreza extrema, ou que nós deveríamos ser todos indigentes, andarilhos, e não deveríamos possuir absolutamente nada. Esta relação com a riqueza, de certa forma, está presente em todas as religiões. A posse de riquezas, de um modo geral, em todas as religiões da humanidade, é considerada um perigo para a espiritualidade. Eu cito aqui o exemplo do Buda, né? O Buda, na sua busca da iluminação, ele adotou uma regra extrema, né? De despossuir. Ele era um príncipe, você, né, facilmente pode saber disso. Ele era um príncipe que ficou profundamente decepcionado com a situação humana e resolveu buscar o sentido da vida, resolveu buscar a libertação de todo tipo de apego, né? E ele passou por uma fase, se você observar a fase antes da iluminação, antes de ser Buda, ele passa por uma fase de renúncia extrema, ao ponto de se alimentar com 1 grão de arroz por dia. E depois ele abandona esse caminho. Então eu gosto dessa experiência do Buda, porque ele prova para nós que essa pobreza extrema, ela é autodestrutiva, ela não leva a nenhum tipo de virtuosidade, né? Por que eu estou dizendo isso? Para colocar o ensino de Jesus em contexto do sentido das Escrituras. Então eu quero afastar esta mendicância voluntária como sendo a tese fundamental de Jesus Cristo em relação à generosidade. Em Mateus capítulo 5, Jesus fala assim: eu vim cumprir a lei. Não pensem vocês que eu vim descumprir a lei. Eu vim cumprir a lei. Eu posso tomar isso, está no capítulo 5, versículo 17 em diante, eu posso tomar isso para colocar Jesus em face da lei de Moisés. E propriamente em relação a esse nosso tema. Então eu poderia fazer aqui a seguinte colocação: Jesus Cristo não veio descumprir a lei de Moisés, ele veio cumpri-la. Já que nós os homens, né, os humanos, as pessoas, os judeus, não cumprem, Jesus Cristo então veio cumprir. Então nós podemos colocar o ensino de Jesus na perspectiva de Deuteronômio.
E Deuteronômio não fala de miséria. Deuteronômio fala da bênção e da abundância. Fala de por exemplo, Deuteronômio 15, fala que o povo todo teria fartura. Fala que não haverá ricos entre vocês, mas também não haverá pobres. E a lei foi concebida para regular esta acumulação e escassez, sempre fazendo uma circulação de bens, de modo que não haja de um lado a acumulação e do outro lado a escassez. Leia lá Deuteronômio capítulo 15, né? Para que não haja pobres entre vós. Depois ele diz o seguinte: sempre haverá pobres, porque o próprio funcionamento dinâmico das relações econômicas, as intempéries, os conflitos, as eventualidades de seca, de chuva, de doença, de sei lá o quê, que interferem na produção de bens, é variável. Então, mesmo um povo que foi concebido com a lógica da partilha, eventualmente poderia produzir pobreza. E a lei proveu mecanismos para manter esta regulação, porque isso garantiria que em todos houvesse abundância. Então, eu estou fazendo esse argumento para afastar aquela ideia de que Jesus Cristo é um mendigo que chama todos à mendicância. Se a gente encaixar Jesus, ou melhor, devolver Jesus à linha da profecia, a linha de Moisés e os profetas, a mensagem dos profetas, eu poderia dizer aqui agora, entrando na palavra de Jesus, que Jesus vem falar de abundância, porém uma abundância que não é produzida pela acumulação, mas pela partilha, de modo que não haja ricos que se achem abençoados por Deus, porque estão cumulados de bênçãos. Olha aí a teologia da prosperidade, né? Você é rico porque você é muito abençoado, porque você fez tudo muito bom na vida. Por isso o Senhor teu Deus te abençoa. Meritocracia cristã, exatamente. Veja como essa praga, chamada impropriamente de teologia da prosperidade, não é nova, é antiquíssima, né? E vocês, outros pobres, esforcem-se, cumpram a lei de Moisés. Se vocês cumprirem a lei de Moisés rigorosamente, como os fariseus cumprem, vocês também vão enriquecer. Por isso são chamados por Jesus de hipócritas. Aquela palavra que eu mencionei na aula passada, 23, está diretamente ligada ao Sermão do Monte. Eles são hipócritas. Eles não enriqueceram porque são justos aos olhos de Deus. Eles são hipócritas porque pretensamente cumprem uma lei rigorosíssima que eles mesmos interpretam e por trás disso esconde a sua avareza. Por trás disso eles estão comendo os bens dos pobres, das viúvas, tomando e fazendo um giro de desapropriação dos bens dos pobres e passando para eles. E tudo isso legitimado pela lei de Moisés, pela interpretação que eles fazem da lei de Moisés. Então, o ponto aqui é o seguinte: Jesus Cristo vem resgatar o Deuteronômio. O que é o Deuteronômio? É o ideal de Deus para as nossas relações sociais e econômicas. O que ela propõe, de modo bem resumido? O que ela propõe de diferente das outras nações? As outras nações praticam a acumulação. Sempre foi assim. Os deuses, sempre foram os deuses dos poderosos. Do rei, que é o rico dos ricos. Aliás, a palavra rei
está ligada etimologicamente à palavra rico, né? Um rei tem que ser o mais rico da nação. Se ele não for o mais rico da nação, ele não é rei, né? Ele tem que ser o homem mais próspero, ele tem que ser o primeiro em tudo, né? O número 1 da lista Forbes, né? E ele garante, pelo exercício do seu poder, a transferência da riqueza do povo para ele. Essa é a ideia da monarquia, né? E os sacerdotes funcionam como legitimadores desse sistema. A lei de Moisés é a única conhecida na história que não estabelece monarquia, não estabelece uma casta sacerdotal e estabelece a partilha. Toda a lógica do Deuteronômio é a partilha e não a acumulação. Então, entrando agora nas palavras de Jesus, é isso que nós temos que ter em mente. Jesus não está propondo um caminho de pobreza. Ele está propondo um caminho que se opõe ao caminho dos povos, que é a acumulação. Cada um por si e ganhe quem ganhar, né? E os pobres que se virem, que se vendam, né? Os pobres que se vendam e trabalhem, né? E busquem a bênção de Deus, né? Percebam como esta praga entrou na nossa fé cristã, que é uma mescla blasfema, né? Ela é uma blasfêmia contra Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, vai propor uma outra norma. Tem uns Pode falar. comentáriozinhos aqui, para aproveitar e ler para não acumular. Nivaldo não diz... acumular é boa, vamos partilhar, não vamos acumular comentários. Nem comentário. Então, vou partilhar. Não me dê nem a riqueza nem a pobreza, mas o pão que me for necessário. Provérbios, ele lembrou. Sim, bacana. Essa é a lógica do Antigo Testamento, do homem justo. Aí Perfeito. Ele disse também, o que Jesus queria é o que todos queremos, mas com uma diferença. O que nós queremos em primeiro lugar para nós. Jesus queria em primeiro lugar para todos. Exatamente. Até nós ouvimos ontem o Carlinhos Queiroz, que achei bem interessante, que ele diz no Pai Nosso, que diz o pão nosso de cada dia, não diz o pão meu. O pão né? é não nosso. É individualismo. Exato, Ali tem um coletivo também. Né? Exatamente. E o Celso disse assim, às vezes soa um pouco estranho, a partir do novo regime, do novo estatuto trazido por Jesus, vinculá-lo a socialismo, a comunismo. Jesus paira acima de qualquer sistema socioeconômico, político e cultural. Aliás, Jesus não veio trazer apenas igualdade, de fato, para os homens, pois ele mesmo disse para certo grupo de pessoas, vocês me seguem só por causa de pão e peixe. O novo regime, entre aspas, de Jesus abarca os homens em sua totalidade, Exato. Sobretudo no resgate Exato. Da lei que era boa, mas os corações é que não aderiram Exato. A ela. Exato. É uma coisa interessante que você está mostrando, porque às vezes as pessoas só falam do Novo Testamento e de Jesus e metem a boca no Velho Testamento, como se a lei de Moisés fosse péssima e tal. Isso é uma falta de entendimento Exato. E de se reducionismo do Velho Testamento. Então, isso é importante você dizer que Jesus está restaurando o Deuteronômio. Ele veio cumprir, ele veio nos reconciliar. Porque às vezes parece que Jesus, já vi pessoas falando assim, eu odeio o Velho Testamento, eu fico só com Jesus, mas é uma discrepância, né? Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento era a Bíblia de Jesus, né? O Celso tocou nessa questão dos regimes, né, sociopolítico-econômicos, né? Jesus Cristo está muito acima e muito mais abrangente. Inclusive, ontem eu coloquei uma frase do Clemir Fernandes, que é um teólogo do Rio de Janeiro, também ligado à missão integral, né? E ele faz essa discussão em relação ao medo que os cristãos têm do comunismo. E ele estava dizendo, gente, leiam o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é muito mais radical, ou para usar a palavra do Celso, muito mais abrangente, né? Os sistemas, todas as utopias da humanidade, vamos falar apenas dessas dos últimos séculos, né, que inclui comunismo, socialismo e outras, elas fracassam justamente na questão do novo homem, né? Ela propõe uma nova estrutura social e econômica, mas quem vai produzir o novo humano? Quem vai produzir o novo coração, né?
Porque essas utopias funcionariam muito bem se o humano também pudesse ser transformado. Então percebam que Jesus vai estabelecer um novo regime a partir da nova humanidade. Esse é o ponto. Então, os cristãos deveriam ser as primícias desta nova humanidade. Por quê? Porque esta nova humanidade está, em tese, apta a produzir novas relações. Fechou. É aí que nós estamos. Por isso, o caminho de Jesus Cristo é incomparavelmente... o que eu vou dizer? Incomparavelmente perfeito. Né? Ele nos dá a saída de todos os dilemas sociais, políticos e econômicos. Né? O que nós precisamos é nos converter ao caminho de Jesus Cristo. E a gente tem que fazer isso renunciando ao erro. Né? E aqui eu denuncio a teologia da prosperidade como um erro diabólico. Ela faz o papel de joio semeado no meio do trigo. Ela está baseada em textos isolados e mal interpretados, por isso eu estou fazendo esse esforço tão grande para não cair na cilada de defrontar textos com textos, né? O versículo tal diz isso, mas o versículo tal diz isso. Isso não funciona, né? Tem que resgatar o caminho inteiro de Jesus Cristo, para então mostrar como essa teologia é uma teologia estéril, baseada na cobiça. Porque o nosso sistema econômico é baseado na cobiça, na avareza e na acumulação. Ela pressupõe que nós somos incontrolavelmente cobiçosos. E é isso que faz girar as nossas relações. E ganhe quem ganhar e perca quem perder. Jesus Cristo está propondo um caminho de vida. Vida para todos e vida com abundância, não apenas no sentido espiritual. Esse é o ponto. Jesus, a tese de Jesus é que a abundância vem pela partilha. E a partilha é a única forma de produzir e de garantir a abundância. E hoje até os maiores economistas do mundo já sabem disso. Sabem que a acumulação levará ao colapso. Por isso o nosso curso, né, quem assistiu o ano todo, tem 30 e poucas aulas. Aproveitar o fim de ano aí, as férias, e vai lendo. Vai a correta teologia, né? O Douglas fez um comentário super interessante. Ele disse o jubileu e o ano sabático são instrumentos de equilíbrio. Exato. Quem não assistiu também tem links de outras aulas que falam sobre isso. Em seu tempo. É equivalente à luta pela taxação de grandes fortunas hoje. Achei interessante. Claro. Guardadas as devidas diferenças. Sim. Interessante que a distorção é tão grande no desconhecimento de do que é essência no meio da instituição evangélica, que mais uma vez são ditos como comunistas, os que encampam a luta pela taxação de grandes fortunas hoje. Exato. Sendo que os cristãos deveriam encampar essa luta também. Claro, né? obviamente. Pensando na igualdade. Seria, digamos assim, um gesto sine qua non, né? Quer dizer, fundamental a mensagem cristã. Se nós somos de fato seguidores de Jesus Cristo de Nazaré, como disse ontem, né, o nosso irmão Carlos Queiroz, alguém também que eu recomendo que vocês busquem e ouçam, Carlos Pinheiro Queiroz, de Fortaleza, ele estava dizendo, se nós somos seguidores de Jesus de Nazaré, nós temos que defender as causas de Jesus, os valores de Jesus, e não os valores que Jesus Cristo veio combater. Embutir, né? Os valores do capitalismo no que Jesus isso. prega. O Douglas tocou num ponto importante aí, desses mecanismos de controle. Veja só, o regime, vamos chamar assim, para fazer comparações, né? O regime da lei de Moisés não é capitalista e também não é comunista. O regime da lei de Moisés é tão inteligente que ele preserva a livre iniciativa, o livre empreendedorismo
e combate a acumulação. Então ele supera os nossos ideais, né? Ele não é capitalista, no sentido de acumulação indefinida, que desequilibraria completamente a sociedade e traria diversos males, mas também não é comunista no sentido de que o Estado é comunismo estatal, né? Ele é comunitarista, mas ele não é estatal no sentido de que o Estado é dono de tudo e aborta todas as iniciativas, todo empreendedorismo individual, né? Então é um regime extremamente inteligente, mas nunca foi colocado em prática. Com isso, eu não quero dizer que nós somos chamados a fazer um Estado teocrático. Muito pelo contrário, isso já foi, né? Jesus Cristo não resgatou o Estado teocrático. Não depende de Estado para o segmento do seu estatuto. Agora ele nos desafia a partir de dentro, do novo humano, um novo olhar. Bom, deixe-me entrar então no Sermão do Monte. Eu vou deixar, tem mais comentários, eu vou pedir para o pessoal esperar e daí depois eu leio. Veja, gente, eu me propus hoje a estudar com vocês uma sessão do Sermão do Monte, já são 10h30, né? Uma sessão do Sermão do Monte extremamente rica. Eu poderia desdobrar essa lição, que é o capítulo 6, a partir do versículo 19 e tal. É muito, muito rica. Então, o que eu fiz? Eu vou colocar lá no site ebdonline.com.br, se você quiser anotar aí de novo, o esboço que eu fiz, mas eu vou apenas, assim, digamos, puxar alguns pontos para a nossa reflexão, mas eu tenho certeza que você vai ter que continuar meditando sobre isso, lendo, escrevendo, questionando, quem sabe pesquisando, pergunta lá no chat se quiser, porque eu não terei tempo de abordar essa questão toda, porque ela é muito rica, né? Ela é muito rica. Então eu vou começar ali no Mateus capítulo 6, versículo 19, dentro do Sermão do Monte, quando Jesus fala o seguinte: não acumulem. Já chutou o pau da barraca. Não acumulem uma coisa, mas acumulem outra. Essa é a estrutura do texto. Então vamos lá. Não acumulem para vocês tesouros sobre a terra, porque as riquezas da terra, já vou ler interpretando, né? O que você ajunta sobre a terra sempre estará sujeito à depreciação, à deterioração. Ou comida, aqui ele fala da traça e dos ladrões, né? Naquela época não tinha um sistema bancário eficiente, então a pessoa podia guardar, esconder no campo, etc. Tinha várias maneiras da pessoa, acumular tesouros. Mas em tesouros, ele está dizendo também todo tipo de bem, né? Ele poderia ter dito dinheiro, especificamente, como nós hoje temos uma sociedade monetizada, né? Em que nós temos dinheiro em espécie acumulado, investido, e não necessariamente aplicamos em bens, tanto faz. A palavra tesouro aqui é abrangente para significar toda posse, toda relação de posse. E Jesus está falando o seguinte: não acumulem para vocês nesta vida muitos bens. Não acumulem. E depois ele fala no versículo 20, mas, conjunção adversativa, portanto, não acumulem isso, mas acumulem isto, ok? Então vamos lá. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, porque os bens acumulados no céu jamais se deterioram, né? E jamais podem ser subtraídos ou roubados. E arremata esta lição dizendo: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse é o versículo 20. Eu li o 19 ao 21. Veja,
A acumulação, supostamente, ela só é possível se eu ganhar muito, ajuntar muito e gastar pouco. Então, essa é uma nota, digamos, das ciências contábeis e econômicas fundamental, né? Quando o teu filho quer comprar lá, sei lá, um videogame, sei lá o que, você fala, filho, papai e mamãe estão te dando, né, a mesada, etc, etc. O que você tem que fazer? Botar no porquinho, acumular, acumular. Se você gastar tudo, você não acumula. Se você gastar mais, você se endivida. Então não tem outro jeito a não ser ganhar muito, dedicar-se a ganhar muito, ganhar cada vez mais, aumentar o ganho e gastar pouco, reduzir despesas. O problema é que esta é apenas uma teoria. Por quê? Porque se todos tentarem acumular, é uma guerra de cego, né? Uma guerra de foice, uma guerra de espada entre cegos. Por quê? Porque todos estão tentando acumular. E é evidente que nesta guerra de todos contra todos, muitos vão perder. Então, a acumulação necessariamente produz na outra ponta a despossuição. O contrário de acumulação. Produz escassez, produz miséria. Né? A quantidade de bens é limitada, a acumulação demanda esforço, portanto, essa conta só pode significar privação de outro. Então, toda acumulação significa privação na outra ponta. Quer dizer, alguém ganha, alguém perde. Esse é o ponto. Segundo, é falso que se você se propuser a acumular, você de fato vai conseguir acumular. Por quê? Porque você não consegue controlar suas despesas, né? Se você falar assim, não, eu vou gastar tanto com alimentação, tanto com isso, tanto com aquilo, aquelas despesas fixas, né, do orçamento, e vou multiplicar meus ganhos. Vou ter 2 empregos, 3 empregos, vou fazer isso nas horas vagas, vou fazer aquilo, vou aplicar meu capital e etc. Você vai focar na acumulação, mas você não tem controle sobre as despesas, né? Você tem lá uma reserva, mas você sabe que você pode ter um gasto extra. Portanto, é falsa a tese de que se eu me esforçar para acumular e não gastar, eu vou enriquecer. A riqueza tem outras fontes. E é aí que entra o ponto, né? Ele fala aqui que a riqueza acumulada, ela não é perene, ou seja, ela produz deterioração. Nós podemos pensar aqui na economia moderna em diversas formas de perder capital, né? Todo investimento tem risco, portanto, as traças continuam em atividade. A violência nem se fala, né? Ele fala aqui de ladrões, ou seja, a acumulação de um lado, a escassez do outro, produz um desequilíbrio que gera violência. Não estou querendo dizer que todo ladrão é movido por necessidade, porém é líquido e certo que a acumulação produz violência. Uma sociedade que pratica uma boa distribuição de rendas tende a ser, evidentemente, não perfeita, porque a cobiça é algo do coração, mas ela tende a atenuar os problemas de violência. Então, isso é o que Jesus está falando contra a força motriz do nosso sistema econômico. Nosso sistema econômico é fundamentalmente baseado na guerra de todos contra todos para saber quem acumula mais. E é baseada na acumulação e na circulação de capital para a acumulação, né? Esse é o cerne da nossa economia. É claro que eu não estou aqui dando aula de economia, não vou discutir as implicações disso, estou dando aula de teologia da palavra de Jesus, né? Mas aí vocês vão verificando as consequências. Com respeito à acumulação... E também não está dizendo para a pessoa gastar tudo
sem levar em conta o sistema que a gente vive. Não, calma. Acabei de entrar na palavra de Jesus. Nós vamos tratar Sim. pelo menos 3 passagens aqui. Já falei que Jesus não está chamando ninguém a mendicância, né? Mas a acumulação como força motriz está condenada e não precisa ser teólogo nem cristão para saber disso, né? Eu acho que a economia mundial já demonstra exaustivamente que a acumulação vai nos levar ao colapso, né? Essa guerra não vai produzir vítimas apenas nos despossuídos, vai produzir vítimas também na elite, né? É um sistema autofágico. Isso é perfeitamente razoável. O que me chama a atenção aqui é quando ele fala de ajuntar tesouros no céu. E aí é que a nossa mente religiosa divaga, né? E ajuntar tesouros no céu, que coisinha mais bonitinha, né? Os ensinos de Jesus em diversos pontos do Novo Testamento, aliás, do Evangelho, né, do Evangelho, e depois também na prática da igreja primitiva, enfatiza uma relação econômica não baseada na contrapartida. Então, você produz bens, você produz riquezas, você produz excedente. O que você faz com esse excedente? Acumula para seu uso individual e meritocrático? Não. Você dá a ele uma destinação social. A partilha, né? Então, quando ele fala sobre dar comida, dar água, partilhar, ele está falando de uma circulação de bens não fundamentada na partilha imediata. Em Lucas 14, tem um texto paralelo desse texto que vai dizer, deixe-me recuperá-lo aqui, versículo 12, olha só, olha o que é não contrapartida, repartir sem contrapartida. Ele fala para alguém, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Por quê? Porque eles não podem te retribuir. E assim você receberá a recompensa. A tua recompensa, porém, tu a receberás no céu. Então, esses tesouros no céu se referem, decompondo, né, decodificando a linguagem religiosa, a linguagem do Evangelho, significa dizer repartir sem visar retorno. Sem visar retorno. Isso indica uma circulação social dos bens, ou seja, ao invés de acumular para comer cada vez mais, para ascender cada vez mais ao seu próprio benefício, não acumule, faça seus bens circularem. Faça com que seus bens alcancem o maior número possível de pessoas, né? Para que o fruto do seu trabalho enriqueça o outro. E aí está incluída a doação sem contrapartida. Ele dá um exemplo também em Lucas 6, ele fala assim, não empreste apenas a quem pode te devolver com juros. Empreste. Isso está baseado lá na lei do Deuteronômio, capítulo 15, né? Não empreste apenas dizendo, eu tenho tanto na poupança, eu vou emprestar porque eu vou receber esse dinheiro como investimento. Não. Pode ser que a miséria se apresente diante de você de um modo que você fala, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a sair dessa situação. Em Mateus 5,42, ele fala, dá a quem te pedir e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Eu não vou atualizar esse texto para agora, né? Não vou gastar tempo com isso, você reflita sobre isso, mas nós estamos falando de uma sociedade do tempo de Jesus,
altamente endividada. O empréstimo e a execução de dívidas havia se tornado um negócio lucrativo. E Jesus está dizendo, se vocês continuarem endividando os produtores, os agricultores, vocês todos vão perecer. Vai chegar um ponto de insolvência. Então, a menos que vocês pratiquem o ano sabático, a menos que vocês pratiquem o jubileu, a menos que vocês negociem essas dívidas, vocês vão colapsar. Porque dinheiro não põe comida na mesa. Põe se o agricultor estiver produzindo. Se você liquidar o agricultor, você vai comer dinheiro? Você vai comer moedas de ouro? Não, você não vai. Então você tem que adotar uma nova lógica. Jesus fala para o jovem rico, venda os seus bens. Ora, numa sociedade que deveria estar praticando o respeito à herança, por que este jovem tinha muitas propriedades? Né? Ele deveria ter apenas a herança que recebeu do seu pai. Estou falando de Mateus 19. Na semana que vem eu vou reservar uma aula exclusivamente para estudar Mateus 19. Esse jovem não deveria ter muitos bens, ele deveria ter a herança do seu pai. Não há outra possibilidade de ele ter acumulado propriedades a não ser executando devedores. Jesus está dizendo para ele o seguinte, devolva o que você tomou, seu safado. Devolva o que você tomou. E então terás um tesouro no céu. Por quê? Porque haveria perda de um capital que não deveria ter sido acumulado, deveria estar na posse dos seus legítimos donos. Né? Em Lucas 18, ele vai falar sobre ansiedade, deixa eu ver aqui rapidamente esta referência, Lucas 12, 33. 12 ou 18? Desculpa, Lucas 12, 33, ele fala assim, não tema ao pequeno... olha a palavra, vou ler só o versículo 34. Vendam vossos bens e dai esmolas. Vou ler na linguagem mais coloquial, né? Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês outros bolsas que não desgastem. Bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Vou ler apenas mais um versículo que... é 1 Timóteo 6,18, agora é 18, né? 1 Timóteo 6,18, em que Paulo replica esta palavra de Jesus. 1 Timóteo capítulo 6 fala sobre rico e riquezas, e ele fala assim para os ricos. Olha só, Paulo falando para os ricos cristãos. Versículo 17 e 18, tá? 6, 17 e 18. Esse é aquele capítulo que fala o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu já vou falar do amor aqui, então estamos tudo em casa. Né? Ele fala assim, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas. Atualíssimo conselho. Não depositem sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente. Olha aí como não tem miséria. A abundância vem de Deus. Ele garante o pão, né? Ele nos proporciona ricamente para nosso prazer. Vejam como não é um evangelho de miséria. É satisfação rica e abundante para que todos comam bem, morem bem, vivam bem. E segue o conselho, que pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras. Ricos de boas obras, generosos em dar e prontos
a repartir. Isso nada mais significa do que circulação de bens. É muito comum que as pessoas falem assim: o capitalismo nasceu com o protestantismo, nasceu com Calvino, né? O espírito do protestantismo o espírito do capitalismo é protestante, né? Ora, meus irmãos, tem léguas e léguas de distância entre aqueles primeiros protestantes que valorizaram o trabalho, a sobriedade, a poupança e o que nós temos hoje. Então não confundam o capitalismo predatório de hoje, genocida de hoje, com o ideal daqueles primeiros cristãos que cortaram despesas com jogatina, com adultério, prostituição, com bebida, com diversos vícios e passaram a dar um valor teológico ao trabalho e, portanto, produziram o enriquecimento, produziram a melhoria das condições de vida e combateram a miséria que graçava na Europa medieval, onde você tem uma ponta da pirâmide rica e uma grande pirâmide de miseráveis, né? Semi-escravos, né? Vassalos de pouquíssimos proprietários. De fato, o ideal protestante rompeu esse estado de coisas e permitiu, sim, o enriquecimento. Mas não confundam, né? Tem séculos de história aí no meio, né? E como tudo que é bom pode ser pervertido, né? E não dá para casar este capitalismo predatório, desumano, genocida, insensível, indiferente, que monetiza o próprio ser humano, né? Não apenas as coisas, mas transformou o ser humano em capital, né? Não dá para ligar isso com o Evangelho de Jesus Cristo e muito menos com a leitura evangélica dos primeiros reformadores. Então não confundam, tá? E por último, a questão aqui do coração. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Paulo falou ali, agora, bom, eu não li, né? Mas Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que é aquele mesmo texto que eu estava lendo, o mesmo contexto, ele fala aquele termo que todo mundo conhece, até quem não lê a Bíblia conhece, que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E na nossa teologia sem vergonha de hoje, a gente fala assim, não, mas o problema é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, né? Eu posso acumular, desde que eu não ame, né? Então você faz um voto de vamos ser apenas amigos, né? Não, mas não tem como. Jesus aqui denuncia que a riqueza não é apenas uma relação econômica, não é apenas uma relação do humano versus provisão das suas necessidades. Que o dinheiro cumpre na nossa vida uma finalidade de afetividade e que a busca da acumulação vai exigir de nós uma dedicação que vai se tornar uma relação uma relação fundamental, uma relação que canaliza, para a qual se canalizam todas as nossas os nossos afetos, né? E aí o Anivaldo, né, citou agora há pouco Provérbios, né? E eu aproveito esse seu comentário, Anivaldo, para chamar a atenção para todo o corpus literário da sabedoria do Antigo Testamento, que recomenda o trabalho diligente e a virtude, a justiça, né? Então tem diversos provérbios, né? Você citou um ali, que se não me engano é do Agur, né? Acho que é do capítulo 30, do Agur, que nem é judeu, mas aprendeu com a sabedoria, com a ética judaica, né? Certamente, israelense, e toda uma ética na relação com bens, né?
O Eclesiastes, eu pensei aqui apenas um, né, que é altamente verdadeiro e sábio, né, dizendo: quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Quanto dinheiro eu preciso ter para ficar seguro? Para dizer à minha alma: descansa, ó minha alma, desfruta, porque você tem muitos bens. Lembra lá da parábola de Jesus? Também vamos estudar. Essa lembrança é Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Quem se propuser a acumular se tornará servo do acúmulo das riquezas, porque há obstáculos na acumulação e há imprevisibilidade nas despesas. Portanto, quem se aplicar não terá saída. Vou terminar esta abordagem com o texto fatal, que é o texto que eu quero propor como sendo o tema da nossa abordagem nesta aula e pelo menos nas duas próximas, que é o famoso versículo 24, e para chegar nele eu pulei os versículos 22 e 23. Você está em qual texto? Eu estou em Mateus 6, que é o nosso texto base. Eu li os versículos 19 a 21. Vou pular, por enquanto, os versículos 22 e 23 e vou direto para o versículo 24. Depois eu volto, se der tempo, eu volto no 22 e 23. Mas eu quero propor para nós, para vocês todos e para mim também, para nós aqui, o versículo de Mateus 6, 24, como sendo a diretriz, o princípio mestre, o princípio máximo da nossa abordagem à matéria do dinheiro, segundo Jesus Cristo. Segundo Jesus Cristo. Que é a seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você conhece essa outra versão que fala: não podem servir a Deus e a Mamon. Então aqui Jesus desenvolve o tópico dos afetos do coração, da relação da pessoa humana com seus tesouros, né? E ele acentua a incompatibilidade, a impossibilidade de harmonizar duas ideologias econômicas. A ideologia da acumulação e a ideologia da partilha. Pode parecer à primeira vista que a única forma de produzir riqueza é a acumulação. Jesus está propondo uma outra forma de lidar com os bens e de produzir abundância, a partilha. E quando ele fala amar a um e aborrecer ao outro, ou vice-versa, ele está dizendo que é impossível conciliar a acumulação com partilha. Ele está dizendo que o regime da partilha é encabeçado por um Deus, o Deus do céu, o Pai Nosso. Então, todo o sistema da partilha, que é o sistema da lei de Moisés, resgatado agora por Jesus Cristo, tem um fiador. E este fiador é o Pai Nosso que está nos céus. Não tenham medo de ser generosos. Não tenham medo. Não fiquem perguntando, mas e o amanhã? E depois? Meu Deus, se eu repartir, o que vai ser de mim? Não tenham medo. A partilha tem um fiador que garante a acumulação da verdadeira riqueza. E ele é que provê tudo para nós. O sistema da acumulação
tem um outro Deus, um outro Senhor. E aqui eu queria apenas pontuar quem é Mamon. Tá? Depois tem vários... Sim, não, eu vou parar aqui. 11 horas, 11h01, mais um minuto e eu termino. Termina de expor seu... O Mamon... termino de expor, claro. E abro para ler os comentários, porque eu também tenho muito interesse em ouvir esse feedback de vocês para ajustar a exposição. O Mamon, vocês que me conhecem sabem que a primeira coisa que eu vou fazer quando eu topo com uma palavra é estudá-la, porque eu preciso ver o que tem dentro dela. A palavra Mamon é indecifrável. Não adianta pesquisar o que é Mamon. Mamon é uma palavra aramaica. Algumas Bíblias preservam a palavra Mamon, não se atrevem a traduzi-la. Aqui na minha versão, que é atualizada, né, a João Ferreira de Almeida atualizada, ele já traduziu para riquezas. Mas ao traduzir para riquezas, a Bíblia, o texto aqui, perde esse contraste, essa comparação entre duas divindades. Então tem a vantagem de elucidar o que é Mamon, porque para nós não significa nada, né? Porém perde este contraste entre dois senhores, essa personificação da riqueza numa divindade. Então eu fui pesquisar o que é Mamon, não tem. O grego coloca lá mamona. Eu pensei, será que tem a ver com a nossa mamona? Não tem nada a ver com a nossa mamona. Não tem nada a ver com a mamona. Você olhou todas as possibilidades. Fui ver. Mamona tem a ver com o nosso mamão, né? É vegetal, é outra coisa. Bom, porque parece que os pés são da mesma família e tal. Bom, então, no grego está escrito mamona, mas também não tem a ver com a banda lá, né? Mamonas Assassinos, não tem nada a ver. Os antigos entenderão, né, Celso? Não, é que o Celso está fazendo um resgate dos anos 80 okay, lá, tá. Né? Então ele deve lembrar e muitos de nós aí devemos lembrar. Então é uma palavra aramaica. No aramaico, a palavra mamon é sinônimo de riquezas, propriedades, tesouro e tal. Mas em nenhum lugar ela é considerada uma divindade. Então a pergunta que eu queria colocar aqui para vocês é a seguinte: os judeus são, por excelência, os monoteístas. Eles são os grandes criadores do monoteísmo. Não há, na história das religiões, outro monoteísmo que tenha se desenvolvido e perdurado como o monoteísmo judaico, né? Ouve, ó Israel, Senhor teu Deus é o único Deus, ponto, né? Todas as outras nações concebiam a pluralidade dos deuses. Então veja, quando Jesus quer contrastar o único Deus dos judeus, o Deus Yahvé, o Deus de quem ele é o representante oficial, a imagem perfeita, ele teria uma miríade de deuses, deuses dos gregos, deuses dos romanos, deuses dos fenícios, deuses aqui é o que não faltava, né? Então ele tinha deuses para dar com pau, como se fala, né? Tinha deuses pra caramba. Ele poderia ter elegido, dentro daquele sincretismo do Império Romano, um grande deus, um Júpiter, por exemplo, um Baal, né? Um deus Zeus. Mas ele foi buscar na literatura do povo uma palavra a qual ele pudesse personificar. E, uma vez personificada como uma divindade, contrastou com Deus, ou seja, colocou de um lado Yahvé e do outro lado Mamon. E aqui está o ponto. Jesus não falou, não podem servir dois senhores, não podem servir a Yahvé e a Júpiter, Yahvé e Baal, Yahvé e Zeus, Yahvé e qualquer outro deus. Não podem servir a Deus e a Mamon. E ao colocar Mamon,
ele tocou o nosso coração de modo incontornável. Ele colocou no mesmo balaio todos os sistemas humanos, todos, incluindo aqui os judeus que se gabavam de ter um único Deus, porém estavam convertidos a Mamon. Então, esse sistema avarento de acumulação não teve pudor de se apropriar até do monoteísmo. E ao se apropriar do monoteísmo, rivalizou competentemente com o Deus de Jesus. O que Jesus está fazendo aqui é passar uma espada afiada e dizer: vocês todos escolham qual sistema econômico vai reger a vida de vocês. Se vocês se entregarem à acumulação, não podem ser meus discípulos. É necessário romper com a lógica da acumulação. A lógica da acumulação não tem problemas nenhum com a religião do dízimo. Ora, não se enganem. A religião de Mamon dá dízimo e trízimo, bízimo, quatrízimo. Não tem problema. Eles doam casa, carro, apartamento. Eles não têm problema. Porque eles incorporaram o evangelho, as promessas do evangelho, dentro da lógica de Mamon. Jesus está dizendo: não ousem, não tentem, porque vocês jamais conseguirão amar o meu Pai que está nos céus, se vocês continuarem dobrados a Mamon. O que vocês querem é dinheiro. Vocês querem dobrar o divino atrás de dinheiro. É isso que vocês querem. Então, a partir desta palavra de Jesus, desse axioma, desta máxima de Jesus, não tem saída. Ou nós dedicamos nossa vida a acumular, ou nós nos convertemos ao Deus de Jesus, cuja lógica é inconciliável com o sistema econômico do mundo. Ele é baseado na partilha. E para aderir a ele, você tem que acreditar no garantidor. O garantidor diz que a partilha produz abundância e riqueza e ainda, se não extingue a pobreza, a diminui, trabalha para diminuí-la, de modo que todos tenham abundância, né? Então tem que romper esta lógica diabólica do Mamon, né? Diabólica de Mamon, e aderir ao Evangelho. Esse chamado de Jesus Cristo é para mim e para todos nós, né? Todos nós que vivemos, como a Irene falou aquela hora, dentro de um sistema mamônico, né? Se o sistema romano já foi personificado como sendo Mamon, imagina o que nós fizemos nesses 2000 anos. Né? Com o desenvolvimento da tecnologia, né, que permitiu a acumulação, nós estamos no auge do governo de Mamon. O auge. Os ricos da Palestina, os ricos da Grécia, os Césares de Roma, nunca jamais imaginaram o grau a que nós chegamos. Então essa palavra de Jesus é um divisor e ela vai nortear a nossa abordagem. Okay. Eles estão rindo aqui porque o Mindu falou: o Mamon é o deus da mamata. E a mamata, respeite os tomadores, como dizia nosso filho, né? Respeite os tomadores. A mamata é a forma não confessada de acumulação.
É isso que eu quis dizer com acumulação. A gente diz nessa nossa sociedade meritocrática capitalista, né, que eu sou rico porque eu acumulei, né? Eu tenho porque eu acumulei, eu acumulei. Mas é falso, todos nós sabemos, é falso que você consegue acumular trabalhando muito e gastando pouco. Falso. Os ricos querem que nós acreditemos nisso, né? Que todo mundo vai ficar milionário, se dedicar a vida a trabalhar muito e gastar pouco, né? É ótimo. Vai produzir acumulação, mas não para você, cara pálida. Vai produzir para o dono do dinheiro que vai ficar cada vez mais rico. Tá, eu vou tentar acoplar por assunto. Tá, beleza. Comentários. Beleza. O Anivaldo comentou ainda sobre essa questão do dinheiro. Deus, dinheiro e tal. Marx dizia que, achei bem interessante, Marx dizia que o prostituível do dinheiro não é só o que se faz com ele, mas o que imaginamos poder fazer com ele. Bem interessante, porque envolve a cobiça. Exato. Né? Olha como ele transcende a relação puramente material econômica, né? Ele se torna um símbolo. Né? E o Mindu comentou ainda, não existe rico sem exploração humana e da terra, dos recursos. Né? Então, é constrangedor dizer, né? Mas o nosso sistema não nos permite tergiversar sobre isso. Né? Todo o enriquecimento é fruto da exploração da terra, que é a grande geradora de riqueza. Né? Quem gerou a riqueza do mundo? A terra. E aí aquelas regras, né, de Deuteronômio sobre descanso da terra, sim, e tudo isso vai por água abaixo. Sim. Aí entram os agrotóxicos, sim, aí exatamente. até o Anivaldo falou assim, tentem comer comida sem veneno, né? Eu falei, mas os preços altos ainda, pois né? Então é tudo uma cadeia, um sistema. Enrolar um sistema que vai complicando. Eu fico desconfiado se isso já não é o reino da besta. Eu estou tentando achar o link, porque eu acho que nós já estamos no reino da besta, que requer adoração. Sem adoração ninguém compra, ninguém come, ninguém vende, ninguém faz nada. E é complicado porque leva aos agrotóxicos, aos venenos, a melhoria das sementes cada vez, né? E aí, tipo, aumenta o glúten do trigo, e vai, o envenenamento, envolve envenenamento e riqueza. As grandes riqueza, indústrias que estão por trás, né, ganhando saúde. Dinheiro com a produção de veneno e doenças e tudo mais. Né? E aí a gente tenta, né, quem está consciente disso tenta um estilo de vida sustentável, mas não consegue plantar tudo, como nós, por exemplo, e não consegue ter acesso, nós, por exemplo, não conseguimos ter acesso às coisas sem... Algumas coisas você consegue, mas às vezes não é tão comum encontrar nos mercados e os preços elevados, claro. né? E a Leocádia falou, uma relação de compartilhamento com os menos favorecidos, para equilibrar essa cadeia aí, né? Porque como nós estamos dentro de um sistema, né, nós não podemos reinventar o sistema. Então, a saída é isso que a Leocádia, né, falou, é essas pequenas subversões, essas pequenas desobediências a Mamon, né? E apelo ao reino de Deus, né? Tem que subverter esse sistema. E a gente viu ontem também com o Carlinhos Queiroz, né? Lembrando agora a desobediência ao sistema que a gente ficou conversando depois da reunião. Pequenos atos que nós podemos até comentar no final, né? Que podemos fazer, por exemplo, em relação a roupas. Acho que foi o Anivaldo que comentou que, nossa, a gente não consegue seguir a moda, não consegue seguir, por exemplo, os carros, os modelos de carros, todo mas ano tem que vai desejar. Trocar, aí tem que desejar e tem que desejar, né, profundamente. Se você ficar com um carro velho, você vai ser notado no seu trabalho, né? Se você trabalha vai ficando difícil até ter, né? Privadas, né? Tipo comparações. Então, a roupa que você veste, o carro que você usa. Então, existem pequenas decisões que são atos contra Mamon, que a gente pode até discutir com mais tempo depois. São imediatos, ok. O que mais? Eu vou tentar aqui.
Mindu ainda comentou, mais valia um camelo no buraco, mais valia um camelo no buraco do que um rico nos céus, mais valia. Ele fez um trocadilho. Legal, o Mindu é excelente com as frases, é um frasista. É um frasista. Eu vou tratar especificamente desse tema na próxima aula. Ali tem uma lição muito importante de Jesus sobre isso. Tá, eu quero fazer uns comentários aqui anteriores. Eu vou fazer sobre Faz do modo que tiver mais fácil para você, não precisa se preocupar em agrupar não, porque a gente tem um tempinho, né? E eu ok. Eu só quero falar ainda sobre luz e trevas como fechamento. No final eu vou citar falo. 3, daí você comenta. Eu vou citar dois do Anivaldo e um do Clevson, que é mais ou menos o mesmo assunto. Ele disse, a lei farisaica, além de perversa, tornou-se instrumento para o Império Romano exercer sua exploração. Lei farisaica, a interpretação da lei. Sim, a lei segundo os fariseus. Isso, e disse também, a lei foi dada por Moisés, a graça, lembrou aquele versículo, a graça veio por Jesus Cristo, não é uma negação da lei, mas cumprimento. Sim. Cristo cumpriu a lei e formou o novo homem. O novo homem, o novo humano, né, melhor dizendo, o novo humano é aonde fracassam todas as utopias comunistas, marxistas, maoístas, porque como se produz o novo homem, né? Então Jesus, veja o tamanho da nossa missão, né? Nós somos o novo humano. Temos o dever de praticar esta nova relação com os bens, né? Para sinalizarmos para o mundo uma alternativa, né? Uma alternativa. Mas o Clevson é o mesmo assunto. Você falou de 3, eu já te cortei. Quais seriam os limites e problemas do sistema / tradição mosaica? Assim, limites e problemas. Eu vejo o seguinte, Clevson, que a lei de Moisés, ela pressupunha todo um ordenamento, né? Ela foi dada para aquele povo, né? Para aquele povo. Eu acredito que se a lei de Moisés tivesse sido colocada em prática, ela, com o tempo, desencadearia alguns problemas. Por exemplo, como ficaria a transferência de propriedade, né? Como ficaria a herança, a posse, o usufruto da herança sendo dividida em relação às sucessivas gerações, né? Então, assim como se fala do comunismo, né, do comunismo que nunca foi efetivamente colocado em prática, né? O que foi colocado em prática é uma outra ideologia, mas a teoria marxista de Marx, né? Não a apropriada depois, mas a dele propriamente, nunca foi testada. Eu diria que caberia aí uma análise interessante, porque a lei de Moisés nunca foi praticada, né? Eu acho que o nosso estudo aí, né, mostra isso. Ela nunca foi colocada em prática. Então, nós não temos como estudar, analisar, né, concretamente nem suas vantagens, nem suas desvantagens ou limitações, né? E o que Jesus propõe não é um estado mosaico, né? O que Jesus propõe não é um estado mosaico. E eu fico até pensando se os judeus conseguiriam, né, de acordo com a leitura que Paulo faz da lei, se de fato esse sistema era exequível, né? Porque o novo homem nunca existiu, né? Paulo vai dizer em Romanos 7, né? A lei é boa, mas eu sou perverso. A lei diz não cobiçarás, mas eu cobiço, né? Então eu fico pensando se o ideal da lei de Moisés teria sido efetivamente praticado. De qualquer forma, nós não temos como analisar o caso concreto, né? Eu acredito que se ela tivesse sido colocada em prática, alguns problemas iriam surgir, o povo teria que recorrer a Deus, teria que fazer diversas emendas constitucionais, né, para resolver problemas que não chegaram a surgir, mas é uma boa questão.
O Douglas fez um comentário, concordo plenamente com a visão de cristianismo em relação ao socialismo. Uma visão que você colocou. Sim. A minha é possível uma aproximação com questionamento ao socialismo. A mim não é possível qualquer aproximação do cristianismo com o capitalismo, nem com questionamento. Exato. Interessante. Perfeito. Então, assim, concordo, entre Douglas. ambos, Sim. não dá para se aproximar do capitalismo, enquanto que dá para se aproximar mesmo com, ainda que de modo crítico, etc. Claro. Analisando contradições, limitações, né, como o próprio Cleveson perguntou agora e tal. Claro que os sistemas têm limitações, têm contradições, demandaria um grande esforço da sociedade, né, em de fato repartir bens, produzir riqueza para a partilha, para o bem-estar de todos e tal. Né? Agora, o versículo 24, aliás, todo o texto que eu li aqui, né, desde o não acumuleis e depois não podem servir a Deus e riquezas, eu acho que coloca aqui um divisor. Né? O cristão não tem alternativa a não ser a partilha. E a partilha é uma subversão do capitalismo. O capitalismo não prevê partilha nunca. Ele é fundamentado na concorrência de todos contra todos e na acumulação, né? Em numa acumulação honrosa ainda, né? Que esconde suas mazelas. Eu pensei aqui numa... o capitalismo, ele apenas admitiu certos controles para garantir a sobrevida do sistema. Então, certas leis humanizadoras, como a legislação do trabalho, né, que o capitalismo odeia, a lei da previdência, algumas leis, assim, digamos, humanistas, né, foram impostas ao capitalismo até para o bem do próprio capitalismo. Porque se a Revolução Industrial tivesse continuado de modo desenfreado, já teria matado todo mundo, né? Teria matado a si própria, porque ela não produz o bem, né? Ela precisa do trabalhador, pelo menos saudável e vivo, né? Se ela pudesse, ela eliminaria os pobres, inservíveis, os aposentados, os doentes, os não produtivos, né? Porque a lógica é produção, né? Então, de fato, eu concordo com o Douglas no sentido de que o Sermão do Monte é radicalíssimo. E ele serve, sim, de crítica a todos os sistemas econômicos, incluindo as utopias, incluindo o anarquismo, o socialismo, marxismo e todos os ismos econômicos que a sociedade criou. Por quê? Porque ele é muito mais radical. Né? É isso que as pessoas não entendem, né? Ele é muito mais radical. Eu volto na frase que eu coloquei ontem do Clemir, né? As pessoas têm medo de Marx, ele falou. E se as pessoas lerem então o Sermão do Monte? Bom, lemos, né? Bom, lemos, né? Lemos, mas... Então, Jesus me deixa com um coração estremecido. Lemos com um filtro tremendo, né? Sim. Para aquilo não nos... Exato. Não se arranca o ferrão, nós, né? Se arranca o ferrão. Ontem foi o Carlinhos que falou sobre o escorpião. Quem foi que falou do escorpião ontem? Ele, sim. Não sei se foi ele que falou ou foi alguém que comentou? Não sei, ou você comentou comigo, não sei. Alguém comentou sobre essa questão de que a palavra de Cristo, ela fica picando a gente, né? Ela fica picando. E nós os religiosos cristãos, criamos couraças, né? Para não sentirmos mais esses aguilhões da palavra de Cristo, né? A minha proposta aqui hoje, que vivemos dentro de um sistema que nós não escolhemos, que nos foi imposto, né? Nos foi imposto, nós não temos opção de escolher democraticamente, esse sistema nos foi imposto e não tem saída, né? Como nós podemos nos deixar convencer por Jesus Cristo? Abandonar a acumulação, abandonar o serviço ao dinheiro, adotar um estilo de vida simples, renunciar ao consumo, né? Renunciar ao consumo e isso que acho que foi o Mindu que falou, o Anivaldo que falou da questão
do dinheiro como símbolo, né? O dinheiro como o que nós imaginamos e tal. Abandonar esse senhorio e dentro desse sistema subvertê-lo. Subvertê-lo no sentido de não obedecer seus ditames, né? Praticar um estilo de vida simples, sóbrio e partilha. Aqueles que o capitalismo teima em refugar, jogar no lixo, nós irmos lá resgatá-los, não para reinseri-los no sistema econômico que vai matá-los de novo, né? Nós temos discutido isso aqui com a nossa prática cristã, mas recuperá-los contra o sistema, né? Vou dizer aqui da missão Gênesis, né? A missão Gênesis, da qual somos aprendizes, discípulos de Jesus, do que eles fazem, né? Eles tiram pessoas da rua que estão em estado de mendicância. Pessoas que são, como eles próprios disseram para nós, eles são chamados pela sociedade de lixo. A missão Gênesis vai lá e pega essas pessoas dizendo: vem cá, meu irmão, alimentar você é como alimentar Jesus, vestir você é como vestir Jesus. Trazem para casa. A missão Gênesis é uma família. É uma família, claro. Desculpem, é uma família. É uma família que traz pessoas de rua para morar nas mesmas dependências, né, numa edícula do quintal deles alugado, né, junto com eles, e eles falam nossa família hoje foi, nossa família não sei o que, nossa família tal, nossa família, né? E estes homens tirados da rua vão junto com eles socorrer outros. Por exemplo, agora estão socorrendo uma casa que pegou fogo e esses homens que antigamente eram lixo, agora estão lá não como reinseridos no sistema capitalista para serem refugados de novo, mas como uma nova visão da partilha. E estão socorrendo uma outra casa que foi destruída por um raio e que estava numa situação extremamente... Né? Estão construindo a casa. Então veja o que é a subversão do sistema, né? Nós não somos como coletores de material reciclável, né? Que pega o lixo do capitalismo, recicla e coloca de novo no sistema produtivo. Não. Esse projeto desses irmãos, né? Vou dizer os nomes, né? Porque a gente fala os nomes de todo mundo, né? O Marcos e a Liliane, né? Eu chamo ele de meus pastores, né? Que estão me ensinando o Evangelho de Jesus Cristo, da missão Gênesis ou projeto Gênesis. Depois você coloca aí o link, vocês podem também contribuir, como nós temos feito. Eles estão fazendo uma subversão. Né? Uma subversão do sistema econômico. Porque sistema eles econômico, pra si, claro, o sistema econômico teima em jogar pessoas no lixo e eles vão lá e falam: não, mas para Jesus vocês não são lixo. Para Jesus vocês são o centro do evangelho. E outra coisa, se alguém for analisar, como eles não acumulam recursos e repartem tudo, é um autêntico socialismo. Exatamente. Isso é bem curioso também. Independentemente do Estado. Quer dizer, o Estado que faça o que ele quiser. Nós não vamos tomar o Estado como os evangélicos querem, né? Tomar o Estado e implantar um evangeliquistão, né? Mas nós podemos fazer essas pequenas subversões. Você falou isso, então entra na pergunta do Guilherme Falcão. Sim. Que você falou sobre a teologia da prosperidade. Aí ele disse, além da teologia da prosperidade, agora também até igrejas históricas que apoiam um desastrado e nefasto governo. Isso. Há também igrejas que apoiam o desastrado e nefasto governo atual. Como você vê, pensando naquela questão talvez do poder, da teologia do domínio, a influência da teologia americana. Né? Eu diria, querido irmão Falcão, né, acho que você concordaria, de acordo com as conversas que nós temos tido, né? Eu diria que o que varia na prática da missão integral
é a transparência, né? Nós temos igrejas explicitamente aderentes à teologia da prosperidade e aquelas que fazem uma aderência, digamos assim, dissimulada, velada, envergonhada, talvez, né? Mas eu não tenho dúvida de que a teologia da prosperidade, que está semeada no nosso meio há mais de 50 anos, ou pelo menos 40, 50 anos por aí, desde os anos 70, desde que os evangélicos descobriram o poder, né, em que os evangélicos aderiram ao governo militar e nunca se arrependeram disso. Desde essa época, quem dá o tom de todas as nossas igrejas, sem exceção, estou falando das instituições, né? É claro que tem cristãos que se rebelam contra isso e não seguem, mas as instituições, eu diria que o que varia, aí, Mona, o que varia é o grau de transparência, quão dissimulada elas são ou quão descaradas elas são, né? Mas inclusive é bom dizer, né? Nós falamos, os pentecostais e os neopentecostais. Olha, gente, há 10, 15, 20 anos atrás, nós poderíamos colocar a culpa nas costas largas das igrejas pentecostais e neopentecostais. Hoje nós diríamos que eles são apenas os mais transparentes e explícitos, porque todos os outros seguem a competição que eles estabeleceram. Eles estabeleceram no Brasil um modo de ser igreja e todas as outras decidem o grau de adesão. Mas eu não tenho dúvida que igrejas batistas, presbiterianas, metodistas e quem você quiser colocar segue o tom da prosperidade. Por quê? É muito mais confortável. É muito mais confortável dizer que eu tenho tantos bens, né? Porque Deus me abençoa. E você não tem porque você não faz isso, não faz aquilo e etc. Né? E esse é o joio semeado no meio do trigo. É diabólico, é maligno. Então, estou dizendo assim para reproduzir a contundência de Jesus Cristo. Né? Eu sei que, como o Douglas falou, capitalismo e cristianismo parecem irmãos siameses, parece que eles foram gerados no mesmo útero. Isso é falso. Isso é falso. Ele tem toda a razão em dizer que há mais aproximação entre as economias alternativas, embora de modo crítico, do que as bases e as teses do capitalismo, que dependem da cobiça. O capitalismo pressupõe que cada um de nós vai consumir de modo desmedido. Esta é a ideologia que move o capitalismo, quer você seja rico ou pobre. Este é o Deus invisível por trás do dinheiro. É que você tem que trabalhar muito, tem que se matar de trabalhar para consumir os símbolos da bênção. Se você for pobre, você não pode nem entrar nessas igrejas shopping centers, né? Então, meus irmãos, está dita aí a palavra de Jesus e cada um de nós vê como adere a ela. Como você está falando em dinheiro, a gente não podia deixar de lembrar, né? O Nivaldo lembrou que o amor ao dinheiro leva a guardá-lo na cueca. Ah, meu Deus, cara. Aí você vê, claro, não podemos deixar, mas, gente, aí vocês veem o que este Deus faz com o ser humano, né? Que nível de degradação ele fala aqui, né? Esse Deus Mamon, né? Exato, o Deus Mamon, o Deus com letra minúscula, né? Nós estamos vendo aí, por mais racionais que nós queiramos ser no trato com o dinheiro, nós vemos o que o dinheiro faz com quem o serve, né? Ele coloca pais de família, homens, mulheres, inteligentes, cultos, etc., etc.,
prostrados por 30 mil, gente. O que é 30 mil? Meu Deus, esses caras recebem acho que 39 mil de salário. Claro, 30 mil para nós é muito dinheiro, mas para uma certa classe média não é. Né? Se fosse 1 milhão e tal, o cara... Né? O dinheiro requer adoração. Né? Vejam o que esse Deus faz, porque todo o dinheiro acumulado atrai as forças que o consomem. Então é outra lógica, né? Muito bem lembrado. E todas as vergonhas e horrores, quantas vidas destruídas, quantas famílias destruídas, quantos casamentos, quanta saúde destruída, quantas nações destruídas por causa do vil metal, né? Quantas guerras, né? Tudo isso está incorporado nesse sistema. E o Deus dele é invisibilizado, né? Então é muito importante que nós estejamos aqui meditando sobre a palavra de Jesus para desmascarar essa divindade que se esconde por trás dos nossos sistemas. Tem um autor que eu li bastante durante o meu doutorado, que não tem quase nada dele em português, mas quem conseguir ler em inglês, procure. Eu acho que deve ter um livro, talvez, dele em português, não me lembro. Que é o... Como é que é? Walter Wink. Walter Wink, com W, né? Walter Wink, se quiser escrever aí. Ele fala tudo que nós criamos, imediatamente se emancipa de nós e passa a nos dominar. É assim que ele entende o mundo espiritual, né? O mundo espiritual é algo que nós criamos para dominar e como castigo, entre aspas, né? Essa coisa se emancipa de nós e imediatamente passa a nos controlar, né? Por isso eu não acredito que ninguém esteja na cabeça do sistema, porque o sistema tem o condão, né, de se emancipar de nós e passa a nos controlar e passa a agir como divindade que exige tudo, né? Nós somos capazes de matar um povo inteiro, destruir um povo por causa de petróleo, por causa de cobre, por causa de gás, por causa, de água, por causa de lítio, por causa de terras férteis, né? Somos capazes de destruir tudo pela riqueza imediata, que na próxima geração vai nos destruir, vai destruir nossos filhos. Mas é irracional, não tem como fazer acordo na ONU, na OEA, na OMS, não tem acordo, porque esse Deus exige adoração imediata. Tem que destruir o Amazonas, destruir tudo, não importa. Você tem que dar cultos e vítimas e corpos a essa divindade. Jesus Cristo corta isto. E qualquer que invocar o seu nome deve segui-lo neste caminho não da miséria. É isso que eu falei na primeira lição que eu estabeleci aqui hoje. Jesus Cristo não está nos chamando à mendicância. Embora a mendicância receba mais bênçãos do que a riqueza. Isso é um fato, né? Ele está nos chamando à abundância por outra via, a via da partilha. Esses irmãos que nós mencionamos aqui do Gênesis, não lhes falta nada. Não lhes falta nada. Eu pergunto às vezes, está faltando alguma coisa? Está faltando isso? Não, nada. Está faltando nada. E ainda tem a pachorra de dizer para mim, e você, está precisando de alguma coisa que a gente possa fazer? É isso. E eles vão levar a cesta básica para as famílias. E eles vão levar a cesta básica. Quando nós compartilhamos, eles vão lá repartir, eles recebem bens, porque a economia de Deus funciona, né? E eles são os primeiros a repartirem quando nós compartilhamos. Precisamos socorrer uma tal pessoa, vamos nos unir e tal. Eles são os primeiros a irem lá, né?
Então é uma prova de que a economia de Deus funciona. O nosso tempo está adiantado, eu só vou ler os últimos comentários, então economiza nos seus comentários. O Douglas, ela me corta. o Douglas está dizendo, ele falou uma coisa interessante, olha só, relacionou. O sistema concentrador de riqueza produz acumulação e gera violência. Sim. Depois propõe o acesso livre, a posse e uso de armas para os de seu meio, ou seja, para defender a sua riqueza, porque existe a miséria, então para defender isso você tem livre acesso de armas. Não tem como isso não ser o caos e a destruição. Não tem. É isso que eu estou dizendo, é diabólico, não tem, é roubar, matar e destruir, é diabólico. Né? O Celso disse, acumulem brasas sobre suas cabeças, praticando a misericórdia, a partilha e a generosidade. Brasas sobre a cabeça não significa ascensão socioeconômica. Vai mais além, é amar o próximo como a si mesmo. O amor gracioso, né? Porque essa expressão que ele usou, brasa sobre a cabeça, tem a ver com essa graciosidade que não depende de reciprocidade. Né? Que faz o bem até ao inimigo. E o Douglas disse ainda, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Isso. É um livro de Weber. Max Weber. Mas aí, porque ele é alemão, eu digo Weber, né? Mas tudo bem. Mas é justamente isso... o comentário, ele diz assim, descreve uma vertente de entendimento da relação entre fé e capitalismo, não o cristianismo. Então, mas eu fiz uma correção aí anteriormente, me referindo justamente a esse livro, quando eu disse o seguinte, não justifiquem o capitalismo com base em Calvino. Calvino vivia na Baixa Idade Média, fim da Idade Média, início das relações modernas, mercantilistas, né? Então, o que os primeiros reformadores propuseram não é o capitalismo que nós temos hoje, né? O que nós temos hoje não tem traço de protestantismo. Tem traço de desvios, né? Mas de protestantismo não, porque se a gente ler as 95 teses de Lutero, o Calvino, por exemplo, né? O Calvino ele diz os bens da igreja pertencem aos pobres. Né? Por que os protestantes capitalistas não leem as Institutas para ver o que Calvino dizia sobre a acumulação de bens? Né? Qual igreja hoje, rica ou pobre? Ou rica. Né? Pobre não, porque pobre já é do pobre. Mas as igrejas ricas hoje entendem que seu patrimônio é dos pobres? Então não tem direito a usar o nome de Calvino, dizer, nós somos calvinistas. Não, vocês não são calvinistas, né? Não são luteranos, não são calvinistas, né? E se vão seguir Calvino, então siga completo, né? O Mindu, né, mais uma máxima, que pensando em igrejas, quem paga a banda do clero escolhe a música. Exatamente. E o Anivaldo, claro. Não comente. E o Anivaldo, mamon é a felicidade do carro ou qualquer coisa que sonhamos alcançar com dinheiro. Exatamente. E o Douglas, nunca havia pensado no fato de que poderia estar no texto qualquer deus, com minúsculo grego, com expressividade na época, para justa posição. Mas está mamon. Exato. Há algum texto sobre a origem da palavra para eu me aprofundar no tema? Olha, Douglas, eu falei isso aqui quando eu falei do estudo da palavra mamon, né? O curioso é o seguinte, depois que Jesus usou a palavra mamon, aí tem todo um desenvolvimento, né? Alguns falam que é um demônio, que não sei o quê, papapá. Mas tudo é posterior a Jesus. O fato inédito é que Jesus pensou uma palavra do vocabulário do povo e a personificou. Então, tudo que eu sei, depois você veja lá, eu vou postar a minha lição, eu coloquei lá uma pequena pesquisa sobre isso, mas assim, não tem muito como aprofundar a questão, né? O que nós sabemos é que mamon é uma palavra aramaica e que ela significa riquezas. O ponto inovador é que Jesus, ao invés de pegar uma divindade do panteão dos povos, ele foi muito mais profundo e pegou aquilo que estava invisibilizado e o personificou como o verdadeiro rival de Deus.
Por que ele não pegou Zeus? Por que não pegou Apolo? Por que não pegou Baal? Por que não pegou Júpiter? Que eram deuses chiques do panteão. Eram deuses grandes, deuses dos imperadores. Não. Ele pegou aquilo que de fato é o Deus invisível. O personificou. E então você que é um cristão alternativo, lúcido, né? Pode aprofundar o estudo das riquezas no Evangelho. Porque o Mamon não tem muito o que explorar, né? Agora, as riquezas, sim. Ok. O Alivaldo criou outra máxima aqui, cada mão por cima, mão por todos. Exatamente. Exato. O... Quando nós falamos isso, é desse Deus que nós estamos pensando, não é o Deus de Jesus. E aí o disse, acredito que a partilha, além de tudo, produz fé e dependência de Deus. E a Ivete, claro. Como dizia Dom Helder Câmara, quem comprou a terra de Deus? E Exato. a Fabiana foi na mesma linha. Exato. A terra, a quem pertence? Exato. Quem criou? Só temos um título de propriedade, mas na realidade não é nada nosso. Nós não a criamos. Sim. Nossa Constituição fala, né, como é que é, do uso, a finalidade social da terra, né? Está na Constituição. O Douglas, que bálsamo ouvir vocês. Amém. O Anivaldo, começa na escola quando o filho sofre bullying por ter um tênis de grife. Sim. Aí os pais têm que trabalhar por não ter. Por não ter. Aí os pais têm que trabalhar para não ver o filho sofrer. Claro. E celulares também, né? É o Deus, Se não tiver celular... é o Deus Mamon já doutrinando desde pequeno. Exatamente. Desde pequeno. Exatamente. E tente desobedecê-lo para ver. Né? Tente desobedecer. E a Antônia Martins, a Toinha, disse: o sistema estabelece padrões e a vida tem que se submeter para permanecer na face da terra. Exatamente. Colocou a mãozinha, Deus. É uma divindade. É uma tem que prestar culto. É uma divindade. Chame do que quiser. Chame de capital, etc. Chame do que quiser. Mas é uma divindade. E o Douglas disse contra a qual Jesus se opõe. Que o Marx chama esse desejo consumista de fetiche da mercadoria. Fetiche, perfeito. Eu quero entrar nisso. Fetiche. Okay. Porque o fetiche nos leva para essa coisa do simbólico, né? Por isso envolve coração. Por isso não é uma relação fria. Tipo, eu tenho tantos mil no banco, eu tenho fazenda, eu tenho... Não é. É uma questão afetiva. Tá, quietinho. Tem mais um monte de... Gente, não consigo terminar a aula, tem um monte de comentário. Mas são bem importantes, eu quero ler. O Bebeto disse, Celso Furtado, na década de 70, falava que todas as teorias sociais, esquerda, direita, centro, se baseavam em 2 mitos. O bom da vida é aumentar o consumo. E 2, o padrão de consumo crescente dos países ricos pode ser universalizado. Exato. O Anivaldo ainda disse, talvez não o novo humano, mas aquele que Deus lá no começo já criou como homem e mulher, que Jesus trouxe à luz. Isso, é esse que o Novo Testamento chama de novo homem, né? Que os comunistas também falam, né? Mas não conseguem produzir. Isso. E o Douglas, se o padrão de consumo for os Estados Unidos, precisaremos de outros planetas para destruir seu meio ambiente para extrair lucratividade, respondeu para o Bebeto. Exato. E o Anivaldo ainda acho que houve muito mais experiências de partilhas no comunismo do que no capitalismo. Com certeza. O capitalismo não prevê partilha, né? Os essênios fugiram para o deserto para praticar um estilo de vida simples, é verdade. Nós já tivemos uma aula aqui, quem não viu, sobre essênios, tem uma aula sobre essênios. Lá, só não sei o número, tem que procurar. Tem que procurar lá no site. E último comentário, que já são quase 11 horas, vocês não param de falar, e nem você para, né? Ai meu Deus, abandonar o consumo, como vou deixar minha Dolce & Gabbana? Exatamente. Ai gente, eu Irmãos, sei que é isso. Palmas para vocês pelas riquíssimas, belíssimas contribuições. Fico muito feliz de interagir com vocês. Estou super satisfeito. E essa foi a primeira aula, então, da matéria. Na próxima e na outra nós trataremos do tema. Deus abençoe. Tchau, boa pessoal. semana a todos. Beijo bom a todos. almoço. Bom domingo. Fiquem na paz. Deus guarde cada um. Tchau, tchau. Tchau.